Olha aqui, ó. Pro meu comentário inicial nessa sexta-feira, eu queria falar um pouquinho da situação do Corinthians. Evidentemente que você já está acompanhando há algum tempo a situação dramática que vive o Sport Clube Corinthians Paulista. E eu não estou falando da 18ª colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com uma vitória em 12 jogos. Não é sobre isso. É sobre a situação extracampo do Corinthians. E vocês vão se recordar aqui que ainda no processo eleitoral do Corinthians, no ano passado, eu falei a vocês, amigos, eu não sei qual dos candidatos é pior. Eu falei aqui. Você olha pra um, você fala, pô, nesse não dá pra votar. Aí você vai olhar pro outro, caraca, mas nesse também não dá. A situação do Corinthians é vergonhosa. E quando você acha que não pode piorar, piora. Corinthians vem de um mandato do Duílio, que na minha opinião foi o pior presidente da história do Corinthians. E com 20, 30 dias de mandato, eu já alertava aqui, o Augusto Melo tá a fim de bater a marca do Duílio. Com 20 dias já dava pra ver que a presidência do Augusto Melo... Dito isso, ontem, tô aqui em casa tranquilo, resolvendo algumas coisinhas. Chega uma mensagem no meu celular. André, você está vendo o que está acontecendo no Corinthians? E eu, na minha ingenuidade, imaginei, pô, é a situação do Rojas. O Corinthians ontem, para quem não viu o noticiário, foi condenado pela FIFA a pagar mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas, que foi embora já do clube. Corinthians ficou devendo, fez um acordo com ele para dividir em parcelas uma quantia bem menor do que essa, mas a condição era que o Corinthians pagasse as parcelas. Pagou a primeira. Ao não pagar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a dívida se tornou muito maior. Voltou ao valor original. E o Corinthians corre o risco de sofrer um transfer ban. Aí o cara para pra pensar, pô, mas sexta-feira, cara, eu vi o presidente do Corinthians conversando lá com os torcedores na porta do CT, prometendo 4 reforços, 4 caras que vão chegar pra jogar. Se tiver transfer ban, não vai chegar ninguém. E se tinha dinheiro pra comprar alguém, agora tem que pagar o Rojas. Então eu recebi a mensagem e pensei, vou ligar aqui nos canais esportivos, porque estão falando da situação do Rojas. Fui num canal de esportes, fui no outro, acessei as páginas da TNT e não encontrei o noticiário do Corinthians. Aí eu respondi a pessoa, você tá vendo em que canal? No Cidade Alerta. Oi? Cidade Alerta? O programa policial? É. Não bastasse o Corinthians estar na matéria policial semanal que tem no Fantástico? O que aconteceu domingo passado? Ontem, o Corinthians foi tema principal do Cidade Alerta. Eu sei que tem gente que apoia esse tipo de coisa. Invadir CT, invadir sede social do clube, ir cobrar jogador. É na paz ou no amor, ou é no amor ou na paz, ou na acabou a paz, esses gritos de... Enfim.
que esses torcedores usam para poder achar que agora vai. Esse tipo de cobrança. Vocês devem ter visto. Ontem, alguns torcedores do Corinthians, e eu não coloco mais torcedores entre aspas, porque são torcedores. Só que são, né? Estão cometendo crime. Mas eles torcem pro time, eles querem tal. Porque, né? A gente adora falar que, não, esses caras não são torcedores, esses caras são bandidos e tal. Eles podem ser bandidos, vários deles, e tem bandido em todo lugar, mas também são torcedores. Eu não duvido que sejam torcedores. Eu não duvido. Só que eu discordo 1000% da maneira que eles acham que eles podem atuar para ajudar o time. Eu acho que não é dessa forma. E ontem, os caras invadiram o CT do Corinthians, para ir, entre aspas, conversar com os jogadores e com a comissão técnica. Entraram no CT da base, cortaram lá uma cerca, sei lá, e invadiram. Não tinha ninguém no CT, porque ontem era dia de folga, era dia de recuperação pós-jogo. Resolveram, então, ir ao Parque São Jorge, que é a sede social do Corinthians. É onde tem o clube, as piscinas, o ginásio de basquete, o pessoal do vôlei, da bocha, do carteado, da sinuca. E invadiram a sede social do Corinthians. Chegaram lá no 5º andar, sei lá, na antessala da presidência. As imagens vocês já viram, né? O presidente se explicando lá, mostrando até um suposto contrato de patrocínio que tá para assinar, pegou o celular e mostrou, olha aqui, ó, eu não tô de brincadeira com vocês, aqui, ó, o contrato. E eu, para resumir a história, eu vou falar duas coisas. Primeiro, está redondamente enganado quem fala que esse é um protesto pacífico, porque eu vi muita gente falando isso. Não tem problema nenhum, protesto pacífico. Gente, pacífico porque não bateram na cara de ninguém? Esse é o conceito de ser pacífico? Os caras invadiram um local privado, onde eles não são sócios, onde eles não foram convidados. Tiveram que evacuar boa parte social do clube social. Teve gente que saiu correndo da piscina, teve gente que saiu correndo com as crianças. Pega as crianças, cadê as crianças? Ameaças. E os caras vêm falar, não, é um protesto pacífico, só foram lá conversar. Qual é, cara? O cara invadiu o local de trabalho do outro. Criança correndo, mãe desesperada, pai desesperado. Com aquele tom de intimidação, não tem nada de pacífico. Nada de pacífico. Nada. Eu sou a favor do diálogo, quando possível, com os torcedores. Vocês estão a fim de conversar num alto nível? Até porque a Gaviões, eram vários integrantes da Gaviões ontem, a Gaviões já se colocou aí à disposição para ajudar a pagar estádio, vai apoiar o time, onde for, sabe, onde o Corinthians jogar eles vão. Ok. Se for num nível aqui em cima, vamos sentar e vamos conversar. Vamos, não tem problema nenhum. Dessa forma, não tem condição, cara, não tem condição. E aí é o segundo detalhe aqui do meu comentário. Presidente Augusto Melo, como é que vai ser? Vai virar refém da torcida, de parte da torcida, de um pedacinho desse tamanho da torcida? Ou você vai mostrar quem é o presidente do clube? Agora é com você, Augusto Melo. Você quis ser presidente do Corinthians, sabia que era uma bucha, sabia do tamanho da responsabilidade, e aí? Porque
Ficaram lá só na conversa, né? Não, não é bem assim, não é bem assim. Amigão, é BO. Porque o que aconteceu ontem foi um crime, cara. Foi um crime. Aí veio, até o cara da polícia veio falar, não, eles só queriam conversar, falaram que quebraram a porta, mas não, só teve um dano à fechadura. Só quebraram a fechadura, mas a porta tá lá. Os caras invadiram. Quer protestar, velho? Vai protestar na arquibancada. Vai xingar na arquibancada. Eu acho que depois do jogo... Durante o jogo eu acho que é ruim. Acho que prejudica o time. Depois do jogo, cara, vai, protesta. Problema nenhum. Invadir a sede social do clube com esse papinho de que é pacífico? Pacífico não é só meter a mão na cara do outro, não, cara. Só porque não meteu a mão na cara de ninguém foi pacífico.